Olá, Mensagens da Alma sempre traz novidades para você. Você fica sempre curioso, né? O que será que vem no quadro Mensagens da Alma? Hoje o quadro está especial e eu estou assim muito honrada, porque eu recebo no quadro Mensagens da Alma o médico que é referência na cidade de Joinville, o Dr. Luiz Eduardo Cora, que é meu médico e que é referência no meio médico e referência entre a população, porque eu acho que grande parte da população já é ou foi paciente do Dr. Luiz Eduardo Cora. Por que que ele é tão importante na cidade? Porque ele trabalha com doenças e dores que dificilmente se consegue cura na medicina e que, através da neuromodulação, através de um tratamento muito específico que ele faz e vai explicar para nós, ele consegue trazer de novo a vontade de viver, a vontade de estar vivo. Por que que eu falo isso? Eu tenho quadro de fibromialgia há muitos anos e de enxaqueca crônica e sofri durante muitos anos com dores insuportáveis. E foi no Dr. Cora, indicado por outros médicos, que eu encontrei novamente uma vontade de viver, porque ele me trouxe alívio à dor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, é um prazer recebê-lo no programa. Obrigado por ter aceitado o convite. O teu trabalho é muito importante e quero agradecer publicamente por ter transformado a minha vida melhor. Bom, E de beleza. tantas pessoas. Aonde eu vou, gente, eu falo assim, mas vai no Cora, mas eu já sou paciente do Cora. Onde eu vou, os médicos dizem, vai no Dr. Luiz Eduardo Cora. Então, Cora, você trabalha com a medicina tradicional, né, e com a neuromodulação, e uma das técnicas que você utiliza para vários quadros clínicos é a acupuntura neurofuncional. Sim. Essa acupuntura neurofuncional, ela tem alguma diferença da acupuntura tradicional? Sim, tem bastante diferença, né? Porque a racionalidade que a gente utiliza, tá, na acupuntura neurofuncional é baseada na medicina ocidental. Tá? Então, nós pensamos em estruturas nervosas, né? Nervos, músculos, fáscia, modulações a nível central, tá? Com estimulação cerebral magnética, elétrica, enfim. Tá? Associa medicamentos, né? Alopáticos mesmo, né? Como os antidepressivos duais, os gabapentanoides, enfim, medicações que são de uso corrente, né, da medicina ocidental. E a linguagem é totalmente ocidentalizada, né? Certo. Então, o racional por trás da agulha, por trás do diagnóstico clínico e a estratégia terapêutica é ocidental. A arma é a mesma. A arma é mesmo. Né? A agulha. Tá? Mas o racional por trás daquilo muda substancialmente. E é bom explicar aqui, né, que a acupuntura é uma área da medicina, Sim. reconhecida, Sim. né? Então ela deve ser praticada por médicos. Sim. A acupuntura neurofuncional você consegue aplicar em vários casos, por exemplo, se a pessoa tem qualquer quadro clínico, a pessoa não consegue achar a cura, ela pode ir na clínica Assim, você tem que estruturar o raciocínio, né, clínico, tá? Pensando mecanicamente, ou seja, dentro da terapia de dor, né, propriamente dito, também depressão, enfim, você tem que ver qual é a mecânica do processo que está acontecendo naquela pessoa. Tá? Porque, por exemplo, a fibromialgia de uma pessoa é totalmente diferente de outra. Porque são causas diferentes e mecanismos diferentes. Então, para uma pessoa, a acupuntura pode ser melhor, para outras pessoas, a estimulação cerebral pode ser melhor, para outras pessoas, medicamento pode ser mais interessante. Tá?
Por exemplo, pessoas que têm alteração genética, a gente está falando do teu filho, né? Sim. Tem umas alterações genéticas, né, que respondem com vitamina, tá? O metilfolato, por exemplo, que se você não der metilfolato, o processo de dor não melhora. Então, Sim. para aquelas pessoas, só o metilfolato, tá? Em vez de todas as outras, tem que escolher o alvo certinho, tá? Que encaixe para aquela pessoa, né? Então, vai depender muito do racional, Certo. né? A pessoa, o paciente te procura, passa por uma Sim, consulta, sim, você sim. faz toda uma análise clínica para depois fazer um tipo de Exatamente. tratamento Aí de você monta, neuromodulação no paciente. e você monta uma estratégia. Tá? Eu falo com os Certo. pacientes que você tira uma foto, mas a vida não é uma foto, a vida é um filme. Né? Sim. Então você tem vários cortes, né? Você tem um corte, a pessoa não me conhece, eu não conheço a pessoa no início, né? Então a gente vai ter um contexto. Depois a gente monta uma estratégia e verifica qual a resposta dentro de um tempo. E assim você vai serpenteando, né? A conduta de cada um, né? E cada momento muda a estratégia, né? Sim. Isso é interessante. Você faz toda uma pesquisa antes e depois, né? Explica um pouco para que o nosso público entenda que você mostra o resultado. Eu gosto sempre de, assim, o princípio da ciência, do método científico, de Descartes, é ter a dúvida. Tá? O princípio científico é a dúvida, não a certeza. Tá? Então, se você tem certeza, você não está sendo cientista. Tá? Se você ler o livro original. Então, o que você faz? O que eu faço ali no consultório? Eu faço várias métricas, tá? Qualidade de vida, score de qualidade de vida, score de fadiga, score de depressão de Beck, algometria digital, tá? Que você verifica quanto de resistência à dor a pessoa tem com o aparelho de pressão, né? De algômetro, né? Variabilidade de frequência cardíaca, termografia. Então, você tem várias, entre outras, né? Você tem várias métricas que você pode monitorar se o paciente está evoluindo bem ou evoluindo mal, tá? Num tempo X. Você pode comparar esse mesmo paciente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você pode comparar o grupo de pacientes se a estratégia está adequada para aquele grupo. Então, o monitoramento sistemático, tá? Ele ajuda muito. Tá? Então, Sim. hoje a gente tem, por exemplo, o celular, o relógio, né? Que a gente consegue monitorar batimento, consegue monitorar saturação, consegue monitorar um monte de coisa. Tá? Então, o monitoramento é que te dá convicção do que você está fazendo. Tá? Isso acho que é a parte mais importante do consultório para mim, é o monitoramento. E você coloca em gráficos, né? Você se convence, que é o mais importante, eu estar convencido de que a coisa está funcionando, tá? Mostrar para a pessoa, ó, você respondeu que você estava com 30% de qualidade de vida, agora você está com 60%. Sim. Então é nítido que melhorou. Sim. Né? Então você tem uma métrica. Né? Isso é muito importante, eu quis colocar porque, como eu sou tua paciente, isso é muito importante para o paciente poder observar, além do que está sentindo, né, do resultado do tratamento em si. Mas tem um tratamento que eu faço, que é um tratamento maravilhoso para dor crônica e também para ansiedade, depressão, que é o TDCS. Sim. Explica um pouquinho sobre o que é o TDCS, como funciona, o resultado do TDCS. Tá. A acupuntura, tá? Começando pela acupuntura, tá? Quando você faz o estímulo na pele, tá? Você está pegando o nervo periférico. Essa informação vai para a medula e da medula para o cérebro. Certo. Certo? Então você tem, isso chama na medicina, chama um bottom-up, de baixo para cima. Tá? O TDCS e a RTMS, que é a estimulação magnética, eles fazem o oposto. Eles fazem a estimulação, a modulação, tá, do neurônio de cima. E essa modulação vai para baixo. Então, quando a gente faz, por exemplo, no teu caso ali, a gente faz a estimulação vagal, do nervo vago auricular, você está mexendo numa estimulação de baixo para cima. E quando a gente joga a estimulação elétrica cerebral, você está estimulando o neurônio de cima para baixo. Então você junta as duas
estratégias, né? E você está ajustando os circuitos, tá? Como se fosse um cara do computador fazendo o ajuste do circuito, tá? Tem um trabalho japonês que foi bem legal, que eles fizeram a comparação de TDCS, a estimulação à acupuntura, tá? E TDCS mais acupuntura, tá? Monitorando por ressonância nuclear magnética. E mostrava que tinha muito mais eficiência, muito mais melhora da conectividade cerebral, das conexões entre um neurônio e o outro, quando fazia as duas associadas. A estimulação do neurônio de baixo e a estimulação do neurônio de cima. Mas como é que o TDCS funciona, né? Sim. No cérebro, que faz com que diminua a dor, diminua a depressão? Vamos lá. Imagina que você tenha ali na clínica, né? Que você tenha uma área, você tem a recepção. A recepção é o coração da clínica, tá? Porque tudo passa por ali. Sim. E você tem um banheirinho do fundo. Se for dar problema, eu prefiro sacrificar o banheiro do fundo e manter a recepção perfeita. No nosso cérebro também tem várias áreas, tá? Em que em várias doenças, essas áreas, algumas áreas, ficam com menor potência. E outras ficam com maior potência, tá? Então, por exemplo, na área da fibromialgia, tá? A área motora, tá? Fica com uma potência mais baixa. E aí você faz o estímulo à área motora, por incrível que pareça, tá? Apesar de ser a dor é sensitiva, você estimula a área motora. E essa área motora, aumentando a potência dela, diminui a dor da pessoa. Você aumenta o controle doloroso. E como é que funciona, assim, para a pessoa saber? São várias aplicações, tem contraindicação? Sim, com relação às contraindicações, né? A primeira contraindicação, tá, é cirurgia, tá? Você tem cirurgias cranianas, por exemplo, né? Trepanações, craniotomia descompressiva, clipes intracranianos, aneurisma, por exemplo, e aí você não vai colocar uma corrente elétrica, tá? Porque quando você coloca uma corrente elétrica, você tem que ter uma previsão para onde que ela vai. Sim. Se você tem um cortezinho ali, tá? E que a corrente elétrica vai passar pelo buraco do cirurgião, totalmente contraindicado, tá? Algumas outras patologias que possam causar, é muito questionável, crise convulsiva, por exemplo, né? Tem trabalhos que você usa TDCS para crise convulsiva, tem outros que contraindicam uma contraindicação relativa. Mas, de uma certa maneira, é seguro para crianças, idosos, é uma técnica bastante segura. Tendo esse cuidado com relação à cirurgia, tá? Na grande maioria das vezes não tem problema. Tá? Perfeito, perfeito. E essa técnica ela é utilizada para dor, para depressão, para vários casos, né? Vários. Sistema nervoso de uma maneira geral. Por exemplo, eu peguei um rapaz com Gilles-La Tourette, doença de Tourette. A gente estudou a patologia e tratou com um TDCS, a doença de Gilles. Você tem, por exemplo, depressão, né? Que a gente joga no córtex pré-frontal, um pouquinho mais para frente da área motora. Tá? E tem inúmeras, tá? Fervilhando de publicações, tá? Sobre o TDCS na medicina. Tá fervilhando. Então, pujante. Tem muito resultado, gente, tive muito resultado com o TDCS. E para TDAH, pessoa que tem déficit de atenção? Tem. Tem tanta gente que tem, né? Tem. E uma coisa que eu gosto de pensar, né, por exemplo, a associação de química com a estimulação cerebral, a modulação. Então, por exemplo, você tem uma medicação que é a tomoxetina, tá, que libera adrenalina, noradrenalina, especificamente, no córtex pré-frontal, que é onde que você tem um comprometimento no TDAH. Aí você estimula o córtex pré-frontal e joga, quimicamente falando, tá? Você melhora essa conectividade e você joga o TDCS na área do córtex pré-frontal. Você vai dar um duplo ataque na região. Tá? Então, é uma estratégia que pode associar. Então, você pode associar várias estratégias para a pessoa, né? E observar qual que fica mais adequada. E o legal é o seguinte, a gente nunca sabe a resposta no antemão. Tá? Quando a gente faz o trial, né, o teste terapêutico, né, monitorando mais a miúde ou a pessoa, né, mais próxima,
a gente sabe se aquela estratégia vai funcionar ou não para aquele paciente. Tá? Então, tem um paciente que fez um trial, que respondeu bem. Se tiver uma crise, eu já sei o caminho que eu fiz. Sim. Tá? Então, fica mais fácil. Tem pessoas que vão fazer sistematicamente, uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, uma vez por mês. E tem pessoas que vão fazer somente quando tem crise. Tá? Vai depender da individualidade daquela pessoa. Não tem como... Sim. E é um pacto que eu faço com as pessoas. Né? O que você faz muito bem, né? Não. Porque o doutor Cora, em todo o tratamento de TDCS, da acupuntura, ele sempre está presente e faz uma consulta, cada tratamento, né? Vai toda semana lá, ou às vezes todos os dias, e ele vai estar presente fazendo a consulta, então é muito importante que ele está sempre presente, né? Ele não delega funções, ele está sempre junto. E tem também o bloqueio com ultrassom. A gente está usando o ultrassom faz uns 2 anos, o Rodrigo Soares, lá de Goiânia, que me apresentou essa cachaça, figuraça. E aí a gente consegue colocar com agulha de acupuntura exatamente no alvo que a gente quer. Então, por exemplo, a gente pega na coluna, tá, com ultrassom, e vai direto na faceta. Na faceta é uma articulação entre uma vértebra e outra, tá, que é bastante comum. Então, de 40% mais ou menos das pessoas que têm dor lombar têm dor facetária. Tá? E muitas vezes dor facetária com dor muscular, juntas. Então você não consegue separar muito no começo. Depois que você tirou a dor muscular, você vai na faceta. Né? Alcançar a faceta a 6 centímetros de profundidade, às cegas, não consegue. Tá? Então, com o ultrassom, você consegue fazer o agulhamento na faceta. E, posteriormente, se for necessário, eventualmente fazer um bloqueio, enfim. Sim. Tá? Pegar o nervinho que sai lá no ramo médio, você consegue pegar com ultrassom. Tá? Isso aumentou muito a assertividade. Muito, assim, é assustador. Né? O doutor Cora está sempre trazendo novidade para a clínica, gente. Sempre. É o médico que mais estuda, que eu conheço, assim, está sempre estudando. Tudo que ele faz é cientificamente comprovado. E é isso que eu quis trazer para vocês, o Dr. Luiz Eduardo Cora, porque realmente, às vezes, a gente chega a pensar que não tem tratamento para uma dor crônica, ou para uma depressão, ou para uma enxaqueca crônica, enfim. E tem ele aqui na nossa cidade, de fácil acesso, com várias técnicas, e ele é referência, e eu quis apresentá-lo, até porque é meu médico e porque eu imagino, se você tem fibromialgia, ou depressão, ou enxaqueca crônica, o quanto ele vai ser importante na tua vida, como é na minha. E eu quero te agradecer por ter vindo, para mim é uma honra, doutor Cora. E eu agradeço a Deus todos os dias pela tua vida e continue fazendo esse trabalho lindo. Sabe, o doutor Cora trabalha muito, você percebe, de forma humana. Ele não trata só o teu problema, ele trata você num todo, e isso é muito importante na área médica. Então, apresento a você o Dr. Luiz Eduardo Cora, referência médica na cidade, e se você precisar de um tratamento de boa qualidade, procure Dr. Luiz Eduardo Cora. Obrigada. Obrigado.